Oi, dentro da história do Brasil Colônia, vamos conversar um pouquinho agora sobre as características iniciais da sociedade colonial brasileira. E logo de cara, a gente identifica duas características bastante marcantes. O fato de ser uma sociedade ruralizada e o fato de ser uma sociedade patriarcal. Para a gente entender o patriarcalismo da sociedade colonial brasileira, aquela que se formou principalmente no litoral do Nordeste no século XVI, começo do século XVII, eu gostaria de fazer aqui com vocês uma pequena comparação. Pensemos aqui num indivíduo, num estudante que vive nos dias atuais, seja um rapaz, seja uma garota. Esse indivíduo, ele convive com outros indivíduos em diversos ambientes. Por exemplo, ele vive na casa dele, junto com seus familiares. Ele convive com outros indivíduos na rua, quando ele está se locomovendo de um lugar para o outro. Na escola, na faculdade, no cursinho, ele convive com outras pessoas. Quando ele vai se divertir, seja numa discoteca, seja no cinema, num shopping, ele convive com outros indivíduos. Portanto, para que essa convivência seja uma convivência pacífica, harmoniosa, são criadas uma série de leis, de regras institucionalizadas que limitam as ações daquele indivíduo. Agora, se a gente comparar com a sociedade colonial do século XVI, as pessoas que viviam aqui no Brasil, elas não tinham tantos ambientes, tanto ambientes assim para conviver com outros indivíduos. Esses indivíduos viviam praticamente toda a vida dentro de uma fazenda, dentro de um engenho de açúcar. No máximo, iam para uma missa, numa igreja, né? E às vezes, raramente, conviviam dentro de um espaço urbano. Portanto, surge essa figura masculina como referência de ordem e de poder. É o patriarcalismo. Na ausência de instituições que limitam as ações daqueles indivíduos, um homem passa a ser referência e de ordem de poder. Esse indivíduo é o dono do engenho, que está diretamente relacionado a essa aristocracia. Para a gente entender ainda mais esse patriarcalismo, vamos fazer uma análise sobre a estrutura social básica dessa sociedade, formada por uma aristocracia, ou seja, um grupo pequeno de pessoas que possui terra, riqueza e poder administrativo no topo da sociedade. E na base da sociedade, uma quantidade significativa de escravos responsáveis pelo trabalho. A maior parte desses escravos, ainda mais quando a gente está falando de litoral do Nordeste, eram escravos de origem africana. Eram negros de origem africana, que vinham diretamente da África. Mas não podemos ignorar também a presença de escravos indígenas, dos índios, que na maior parte das vezes eram usados em áreas não tão importantes economicamente como as áreas açucareiras. Além dessas características da sociedade, podemos identificar dentro desses proprietários que, na maior parte das vezes, eram homens brancos, de origem europeia, que faziam parte diretamente ou indiretamente de uma nobreza portuguesa decadente. Como assim uma nobreza portuguesa decadente? Eram indivíduos que não tinham mais o mesmo poder econômico e status social que tinham antes. Ou seja, essa nobreza decadente muitas vezes vinha para o Brasil com o objetivo de recuperar tanto o status como o poder econômico que tinham perdido na Europa. Além dos escravos, desses grandes proprietários, nós temos também a presença de uma camada social intermediária dentro dessa sociedade. São as camadas médias, formadas por diversos trabalhadores, formadas por pequenos comerciantes, por padres, por funcionários, por militares. Vale destacar que essa camada média, ela era uma camada presente dentro dessa sociedade, mas numericamente ela não era responsável por nenhuma dinâmica fundamental naquele momento. Mais para frente essa camada média vai se fortalecer, vai crescer, né? E vai ter uma importância social bastante significativa. Mas nesse momento inicial, embora ela seja uma realidade, ela esteja ali naquela sociedade, ela não é responsável por nenhuma dinâmica social significativa. Portanto, concluímos que esta sociedade colonial brasileira é uma sociedade aristocratizada, porque possui um grupo pequeno de pessoas, brancos, cuja origem direta ou indiretamente remete a uma nobreza decadente de Portugal, e que concentra terra, poder e riqueza em suas mãos.
É uma sociedade escravagista porque tem a presença maciça de escravos na linha de trabalho. E uma sociedade estratificada, com muito pouca mobilidade social, praticamente inexistente. Justamente porque há uma enorme concentração das possibilidades da terra e da riqueza nas mãos dessa aristocracia. Temos aqui uma imagem, né, do Rugendas, que foi aí pintada no século XIX, que mostra justamente como que esta sociedade as características principais dessa sociedade. Temos aqui um escravo sendo açoitado, né, por um outro indivíduo também da raça negra. Esse aqui é o feitor. Também tem uma origem escrava, mas que tinha alguns privilégios dentro da fazenda. Portanto, ele era o feitor, o cara que tomava conta dos outros escravos. Vemos aqui um grupo de escravos sofrendo bastante com o que acontecia, provavelmente familiares, amigos desse escravo que está sofrendo o açoitamento. E esse episódio extremamente trágico, evidentemente, sendo observado por uma plateia de aristocratas. A gente percebe isso pela roupa, né? Temos aqui uma aristocracia, né, observando, e de longe os militares, né, como uma representação direta do poder colonial, observando tudo o que acontecia ali. É importante destacar que uma das coisas que mais caracterizava o escravo era a ausência de sapatos, né? Ou seja, um escravo, em hipótese alguma, usava sapatos. Esse item, embora seja uma curiosidade, já foi abordado em muitos vestibulares, até mesmo pelo Enem. Ou seja, uma das características principais de um indivíduo que não é detentor da sua própria liberdade, que é um escravo, é não possuir um sapato. Repare que a aristocracia possui sapatos, mas os escravos não. Essa é uma das grandes realidades que nós temos aqui no Brasil Colônia e que nos remete a uma porção de características que nós analisamos na nossa sociedade, inclusive nos dias atuais.